Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 26, diz o seguinte, irmãos: E, descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais, como os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai, ilumina o nosso entendimento, fala o nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento do Teu poder, da Tua graça, para a edificação do Teu povo, que ouve a exposição da Tua palavra agora. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço esse sucesso, esse poder, tornando essa mensagem realmente popular, alcançando muita gente, Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor, para salvação de vidas, para restauração de vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, e apesar das nossas imperfeições e dos nossos pecados, eu te peço, fala conosco nessa hora. Amém. Se aceitar, queridos, desde o início da década de 90, muitas igrejas têm apresentado nas suas mensagens, nas suas pregações, uma ênfase em sucesso, uma ênfase em prosperidade, uma ênfase no poder que resolve todos os problemas, uma ênfase que tornou muitos líderes cristãos extremamente populares, extremamente famosos, e isso atende ao anseio que a corrupção do pecado trouxe à humanidade, um anseio por fama, um anseio por poder, um anseio por sucesso. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é poderoso, de um Deus que é internacional, de um Deus que recebe louvor e reconhecimento, como cantamos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus onipotente, que não apenas criou, mas sustenta todas as coisas e, portanto, é o único capaz de restaurar tudo que está estragado, corrompido pela ação de Satanás, pela sedução da palavra de Satanás, que introduziu
toda a corrupção do pecado na nossa humanidade, mas sendo imagem e semelhança desse Deus e corrompidos, por vezes o conceito que temos de popularidade, de sucesso, de fama, de poder, conceito que muitas vezes tem norteado a busca de muitos, inclusive dentro das igrejas, ele é corrompido, ele é estragado. E aí a gente tem que olhar para um texto como esse, onde nós vamos ver a popularidade de Jesus, o poder de Jesus, o sucesso diante de Jesus, e aprender como conviver com essas coisas, como buscar essas coisas, como promover sadiamente aquilo que Jesus é. Porque somos imagem e semelhança dele, e o plano de Deus para a nossa vida, mais do que um plano de poder, de sucesso, de popularidade, é que sejamos de novo aqueles que refletem a imagem do Filho. Lembremos, irmãos, do contexto. Há 15 dias atrás nós falamos de como Jesus estava isolado, passou uma noite toda sozinho, orando, para publicar a sua escolha feita com abnegação. Você se lembra? Oração, eleição e abnegação. Há 15 dias atrás nós vimos versículos 12 a 16, a escolha de Jesus, os 12. E depois de uma noite toda orando, publicando o resultado da sua escolha, uma escolha muitas vezes intragável, lembre da turminha dos 12. Um traidor, um que negou, o restante abandonou, turma que dava trabalho, turma conflituosa, turma que lembra uma outra turma bem próxima de nós, às vezes, com quem nos identificamos. Depois dessa etapa difícil e determinante da história da igreja, Jesus desce do monte com os seus escolhidos e se encontra com a sua popularidade. Veja, nós ainda estamos no início do ministério de Jesus e Jesus já estava ajuntando multidões. Veja, ele encontra muitos discípulos seus. Lembre-se que os 12 foram tirados desses muitos, e esses muitos tirados de uma multidão que agora a gente já fica sabendo que extrapolava os limites de Israel. Já estava chegando em Tiro, Sidom, já não era mais apenas um território predominantemente judeu, mas já estava alcançando gentios, aqueles que ignoravam toda a instrução do Antigo Testamento, aqueles que não tinham a marca da aliança, da circuncisão, mas já Jesus atraía a gente de uma outra turma bem diferente daquela que ele já tinha próxima de si, que predominantemente era formada de judeus, inclusive os seus inimigos eram judeus, judaizantes. Já vamos ver que essa popularidade é muito maior. Versículo 17 vai falar tudo no plural, e um plural assim superlativo, né? Descendo eles muitos discípulos seus, grande multidão, toda a Judéia e Jerusalém, e já estava chegando no litoral de Tiro e Sidom, a multidão que ele alcançava. Assim a gente podia ter uma noção da popularidade de Jesus. Em dias em que o sucesso das pessoas está sendo medido por número de seguidores, por número de inscritos, né? Em dias em que as pessoas estão medindo o sucesso por popularidade, por quanto são famosos, Jesus já tinha esse contexto. E isso nos chama a atenção de uma realidade que a Bíblia diz que aconteceria. Como nós cantamos e como já estava sendo dito, aliás, como foi dito para Abraão,
todas as famílias da terra, a gente começa a ver que isso estava acontecendo sim, que não era apenas a família dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se ajuntavam e buscavam Jesus. Não, já começaram com gente de todos os lugares. Como cantamos, gente dos confins da terra. Como lemos pela manhã em Malaquias 1:11, em todos os lugares havia gente já adorando ao Senhor, e agora nesse relato nós vemos que isso acontecia diante do Deus encarnado do Deus Filho. Popularidade. Uma popularidade, irmãos, da qual 21 séculos depois nós fazemos parte. Uma popularidade que não parou de crescer nos limites de Tiro, Sidom, mas que extrapolou o Oriente Médio, Europa, Ásia, África, chegou na América, chegou no Brasil, chegou em São Paulo, chegou em Interlagos, chegou no Grajaú, chegou na Ilha do Bororé. Uma popularidade enorme, e que às vezes esquecemos que somos parte dela e nos sentimos muitas vezes tão poucos, tão pequenos. Mas lembre-se, nós somos parte de uma grande nação, de uma grande multidão, de uma grande família. E uma família que ainda não é tão grande quanto ela será. E de uma popularidade que ainda não alcançou os limites que vai alcançar. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz, aquilo que acabamos de cantar, que é o nome dele: todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Queridos, por mais que o cristianismo hoje, na nossa geração, seja o grupo mais numeroso entre os religiosos, nós ainda somos apenas 1/3 da humanidade. E tem pesquisas que dizem que daqui a 20 anos os muçulmanos vão empatar os cristãos. Veja, ainda tem mais 2/3 da humanidade para ser alcançada e para responder a essa popularidade. Enquanto ainda hoje tem gente que não está interessada, que não tem curiosidade, não quer saber de Jesus, é inevitável que um dia esses desinteressados, esses que negam, esses que rejeitam, estejam de joelhos dobrados e reconheçam: Ele é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que essa popularidade aqui crescente extrapolou de qualquer ídolo, de qualquer famoso, de qualquer rei, de qualquer governante. É a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós servimos. Esse que tem essa popularidade crescente e que um dia vai chegar a todos, mesmo que parte desses todos não seja alcançado pelo amor dele e não seja salvo por ele, mas eles vão ter que reconhecer: Ele é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então o texto começa nos apontando para essa popularidade. O que fazer diante disso? Ora, primeiro fazer o que já estamos fazendo, reconhecendo que nele está o poder, nele está a grandeza, nele está a glória, Ele é o nosso Senhor, Ele é o digno de toda a nossa dedicação, porque Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é Deus. Se alegrar, porque já temos antecipada essa alegria, já estamos em conformidade com essa realidade de louvar, de reconhecer, de buscar aquele que é digno dessa busca e desse louvor. Ao mesmo tempo, buscar com a motivação correta, o entendimento, esse grande e maravilhoso Deus. Porque muita gente, inclusive dentro de igrejas, tem buscado a Ele com a motivação errada. Tem buscado a Ele tão somente para resolver problemas imediatos, tem buscado a Ele tão somente para
ser politicamente correto, tem buscado a Ele pelas mais diferentes razões. Veja, muitos dessa multidão não foram necessariamente salvos. Veja, tinha uma multidão, mas uma multidão que não era de discípulos. Tinha uma multidão, como hoje muitos compõem essa estatística de 1/3 de uma população cristã da humanidade, mas esse 1/3 realmente é crente, esse 1/3 realmente é salvo, esse 1/3 realmente acredita nessa palavra. Veja, a multidão seguindo Jesus sempre teve, mas quantos realmente eram discípulos, quantos realmente conheciam o seu ensino, quantos realmente estavam interessados em ouvir? Nós vamos ver que a multidão, ela tinha um perfil bem distinto. Versículo 18, tinha ouvintes, enfermos e atormentados. Tinha gente sim interessada no que ele tinha para falar, mas não significa que porque ouvia o que ele tinha para falar, acreditava no que ele falava. Tinha gente sim interessada na cura que ele tinha para trazer, mas como 9 entre 10 leprosos, depois de curados, não voltavam para agradecer e reconhecer o senhorio dele e desfrutar do perdão e da salvação que ele dava. Veja que entre os atormentados do espírito imundo, como ele mesmo avisou, quando o espírito era lançado fora, se a casa não fosse habitada, aquele espírito voltava e trazia mais 7 piores. Então, essa popularidade, diferente da popularidade que muitos homens buscam e mostram, ela é só o início do reconhecimento da grandeza e do poder de Jesus. Mas o texto, além de nos mostrar a popularidade de Jesus, nos mostra o poder de Jesus. E um poder que não é um poder político, não é um poder econômico, não é um poder de influência por contatos e relacionamentos, é um poder estritamente da capacidade de quem criou todas as coisas e tinha como restaurar aquilo que estava estragado, de consertar aquilo que estava sendo destruído pela insubmissão à sua palavra, pelo governo, muitas vezes, do inimigo. É interessante que o texto diz que estavam ali os atormentados de espíritos imundos e enfermos. Não quero dizer que todo enfermo é um endemoniado, mas eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, que quando Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, teve chagas e feridas, a Bíblia nos conta que foi por ação de Satanás aquelas enfermidades que faziam Jó sofrer aquela angústia. Então é importante nós reconhecermos que o reino das trevas existe, é importante reconhecer que o reino das trevas causa males, e mais do que isso, reconhecer que só o poder de Jesus cessa o poder do inimigo, só o poder de Jesus é capaz de restaurar aquilo que o inimigo destrói. Versículo 19 fala que todos procuravam tocar nele e todos eram curados, para que a gente tenha uma ideia quantitativa do poder de Jesus. Há uns 8 anos atrás, nós tivemos a graça de encontrar um médico, coincidentemente o nome dele era Lucas, como evangelista. Um médico que foi muito importante para fazer uma cirurgia muito importante na vida da Ivânia e na nossa vida.
Depois de 3 horas de cirurgia, saí da sala de cirurgia, tendo operado a Ivânia, e o homem estava suado, despenteado. Sabe, às vezes a gente não está acostumado a ver o médico desse jeito. A gente sempre está acostumado, às vezes, a ver o médico ali no consultório, no ar-condicionado. Mas aí deu para ter uma ideia, e só depois eu tive coragem de assistir um vídeo de como é que era aquela cirurgia, uma cirurgia de implantação de uma prótese no fêmur, né? No fêmur, no quadril. Gente, é serviço pesado. Usa serra, usa martelo, usa parafuso. É serviço pesado. Eu lembro daquele homem que tinha operado uma paciente só, todo suado, todo ali acabado. Graças a Deus foi um sucesso a cirurgia, tudo ocorreu muito bem. Aqui o texto fala que Jesus não curou uma só, ou um só. Todos que chegavam a ele curavam, para a gente ter uma ideia do poder de um Jesus que tinha passado uma madrugada inteira, o quê? Dormindo? Não, orando, acordado, buscando a Deus. Um Jesus que depois de uma madrugada inteira faz o processo seletivo mais importante da história da humanidade, nomeando os 12. E depois de ter essa decisão tão importante, que também demanda energia, atenção e todas essas coisas, o que ele faz? Ele abnegadamente atende a todos que tocavam dele saía poder. Quando a gente vai em Lucas capítulo 8, você se lembra de alguém que foi curado desse modo. Olha só, Lucas capítulo 8, versículos 46. Fala de uma mulher enferma, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e uma mulher que tocou as suas vestes. E diz o versículo 46: contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti de mim, saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Queridos, dá para imaginar o poder de Jesus em curar inúmeras pessoas de uma forma personalizada, como curou essa mulher, sabendo quem foi curado, do que foi curado. A gente não pode imaginar o tamanho desse poder, não dá para imaginar o tamanho desse poder, mas como muitas vezes a gente erra, a gente tem que falar para esse Jesus Todo-Poderoso o tamanho do nosso problema, para que o nosso problema seja cuidado, curado e sarado por esse que é todo-poderoso, por esse para quem não há impossíveis. Então, além da popularidade de Jesus, nós vemos o poder de Jesus nesse texto, curando inúmeras pessoas. Queridos, não dá para imaginar quantos paralíticos estão ali, quantos tumores, quantos cânceres, quantas cegueiras, quantas surdezas, quantos mudos. Não dá para imaginar o tamanho do poder. A gente vai às vezes ali no Hospital das Clínicas, por exemplo. Não sei se você já foi ali, eu já passei por ali para doar sangue, para visitar um enfermo, outro. É uma cidade. Não dá para comparar com o poder de Jesus curando enfermos, restaurando enfermos. É um desafio considerar o poder de Jesus. É muito maior do que reinos, do que presidentes,
como muito importante essa missão de ensinar o que realmente vale a pena, o que realmente deve ser buscado. Devemos buscar ficar famosos, como ele ficou? Devemos buscar o poder que ele tinha? Devemos buscar ficar ricos, como muitos estão buscando nas igrejas? O que realmente é sucesso do ponto de vista de Jesus Cristo? E aí ele passa a ensinar nos versículos 20 ao 27. Primeiro ele contrasta a pobreza com riqueza. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Entende o que ele disse? Vocês pobres, vocês estão no palácio, não é no palácio do Império Romano. Vocês pobres estão no palácio celestial. Vocês são parte do reino de Deus. Vocês compõem o exército do Senhor dos Exércitos. Vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E à luz de Mateus capítulo 5, nós vamos ver que Jesus aqui não estava restringindo esse sucesso à pobreza material. Porque lá em Mateus 5, quando Jesus fala de bem-aventurados os pobres, Mateus registra que são os pobres de espírito. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava falando que não precisava de dinheiro para ser bem sucedido, ele não estava apenas falando que a falta de dinheiro garante sucesso, como alguns entenderam, por exemplo, a ordem dos franciscanos, que fazem voto de pobreza para alcançar um lugar de destaque no reino dos céus. Não era isso. Ele estava realmente falando que entre os pobres ele tinha os seus, mas ele também estava falando que esses pobres precisavam reconhecer a pobreza do espírito. O que é a pobreza do espírito? É realmente olhar para dentro de você, olhar para o seu coração e falar: eu não tenho nada para oferecer a Deus. O que darei ao Senhor? Sabe aquele sentimento, como por exemplo, o profeta Miqueias, ele diz: eu vou oferecer milhares de carneiros, eu vou oferecer litros de azeite, eu vou oferecer o meu filho. Sabe, o salmista em determinado tempo ele se pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Esse é o exercício do pobre de espírito, aquele que olha para si e fala: eu não tenho nada para negociar, para barganhar com Deus. E às vezes a gente tão cegamente, fica tentando alcançar uma bênção de Deus por meio de um voto, de um sacrifício. Ah, Senhor, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Ah, Senhor, se eu orar mais, você precisa me abençoar desse jeito. Ah, Senhor, se eu jejuar, você precisa... Não é assim que funciona. Não deve ser assim o nosso funcionamento. E Jesus vai advertindo que o bem-aventurado, o bem-sucedido, ele não é necessariamente o que ganha o salário maior. E muitas vezes ele também não é pobre, porque tem pobre arrogante, tem pobre orgulhoso, tem pobre que, apesar de ganhar um salário pouco, às vezes não ter salário, se acha a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, se acha insubstituível. Então Jesus começa a falar: o sucesso não está relacionado com riqueza. E você deve conhecer gente que tem esse conceito. Gente que diz: para mim religião é dinheiro no bolso. Gente que acha que dinheiro compra tudo. Gente que acha que dinheiro é tudo. Gente idólatra. A Bíblia diz que a avareza, esse amor ao dinheiro, é idolatria. Substituiu Deus. Por isso que lá no Sermão do Monte, Mateus 6, Jesus diz: vocês não podem ter dois senhores, servir a Deus e as riquezas. Não dá. Eles precisam ser dedicados ao Senhor. Vocês precisam entender que o dinheiro é um recurso como todos os outros. Como assim? Assim como você precisa de ar para respirar, assim como você precisa de comida para comer, assim como você precisa de bebida para beber, você precisa de dinheiro para que essas coisas cheguem na sua mesa. Mas o dinheiro não vai livrar você
segundo parâmetro do sucesso apresentado por Jesus é o contraste entre os famintos e os fartos. E de novo, isso não tem nada a ver entre você ser magrinho e ser gordinho. Isso não tem nada a ver com o sentido literal das coisas. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque ficais fartos. Fome de quê? Fome de quê? O Senhor Jesus nos ensinou: nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que acha que já aprendeu tudo, tem gente que acha que não precisa mais da palavra, tem gente que nem abre a Bíblia. Nem abre a Bíblia. Está se achando suficiente de Deus. Mas aqui ele está falando, não. Vocês precisam ter fome. No capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer sobre fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E não é ser vingador, não é ser matador, porque a justiça nada mais é do que a lei do Senhor sendo conhecida, reconhecida, praticada, aplicada. É ter fome e sede de que o juiz venha e restaure o pleno direito, como é prometido sobre Jesus. Um terceiro aspecto que é colocado aqui: bem-aventurados os que choram. E aqui não tem nada a ver com aquele ditado popular de que só os chorões é que serão alimentados, né? Não. Aqui tem a ver, sim, com o que com mais clareza Mateus 5 nos diz, logo depois de bem-aventurados os pobres de espírito. Em Mateus 5 vem: bem-aventurados os que choram. Chora por quê? Porque olhou para a sua alma, olhou para a sua vida e enxergou a sua pobreza de espírito, a sua carência do suprimento divino, do cuidado divino, da misericórdia divina, e chora por causa disso, chora desesperado, querendo ser suprido pela riqueza que vem do trono de Deus, por graça, por bondade, por misericórdia. Então é isso. Bem-aventurados os que choram, porque eles enxergam o caos, eles enxergam a corrupção, a destruição da humanidade. Só para citar um exemplo, tem gente que pode ser insensível ao ponto de olhar para o mendigo na calçada, ao invés de se compadecer com a pobreza e a miséria daquele ser humano, ainda escarnecer, fazer piada, a desgraça alheia. Essa insensibilidade é o que? É a distância do conhecimento de Deus. É alguém que não consegue enxergar realmente o que há de triste, o que há de desesperador no mundo caído, no mundo que jaz no maligno. Por isso que o versículo 25 diz: ai de vós que agora rides. E é interessante destacar o seguinte, irmãos: as 4 manifestações de ais, e eles acontecem na Bíblia em vários momentos. Sabe quando você vê que alguma coisa vai dar errado e que é irreversível e que você meio fala: ai, você está vendo que vai ser destruído? É a partir daí essa expressão. Jesus está olhando para quem é rico e descansa na sua riqueza. Jesus está olhando para quem é suprido de bens materiais e ainda não entendeu a sua pobreza espiritual. Jesus está olhando para quem está rindo da desgraça alheia ou das banalidades dessa vida, das piadas sem graça dessa vida, e que não está chorando pela sua distância em agradar ao Criador. Jesus está olhando para aqueles
Quando as pessoas expulsam você, te injuriam, por quê? Não por causa dos seus pecados, não por causa da sua arrogância, não por causa da sua postura, não. Porque elas te identificam como seguidor do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Daniel 7, 13 a 14 diz que é aquele que viria e governaria sobre todos os reinos em todas as épocas. Quando você for rejeitado, quando você for injuriado, sabe aquela coisa de que já não te convidam para todas as festas porque sabe que você não bebe, você não fuma, você não está disposto a participar de certas imoralidades. Sabe quando você começa a ser discriminado por causa da sua fidelidade a Jesus, do seu testemunho? É disso que ele está falando. Quando você já não é mais identificado como mais um deles, mas você começa a ser identificado como um que não faz parte do grupo, não faz parte da maioria. Jesus está falando, quando for assim, você está no caminho certo. Não é fácil. Não é fácil ser odiado, ser criticado, ser ofendido. Não foi fácil para os apóstolos serem perseguidos. Veja, Jesus diz, foi assim que os pais de vocês fizeram com os profetas. Você lembra onde jogaram Jeremias? Um poço de lama. Por quê? Porque ele falava que os seus contemporâneos não queriam ouvir, mas falava a verdade de Deus. Se você não sabe, a história conta que Isaías, por exemplo, aquele que foi chamado por Deus para dizer assim, vede, eles não enxergam, olhe, ouçam, e eles não entendem. Aquele que foi chamado por Deus para pregar uma mensagem que recebeu como resposta dureza de coração. Aquele que teve como resposta um remanescente, só um pouquinho de gente entendendo e confiando naquilo que ele pregava. Esse Isaías conta a história que ele foi cerrado ao meio. Será que ele era popular? Será que isso é poder? Será que isso é fama? Será que isso é sucesso do ponto de vista humano? E assim, queridos, os apóstolos, e assim, queridos, muitos dos nossos irmãos fiéis que foram perseguidos e são perseguidos em nações anticristãs, do ponto de vista humano, isso é sucesso? Isso é prosperidade? Isso é popularidade? Não. Do ponto de vista humano, são verdadeiros fracassados, rejeitados, odiados, mas do ponto de vista bíblico, como diz Hebreus capítulo 11, são homens dos quais esse mundo não é digno. Solitários como João Batista, solitário como João Batista que comia gafanhoto com mel. Veja, não era banquete, era coisa simples, humilde, mas que se enquadra aqui no sucesso, na bem-aventurança ensinada por Jesus. Esse é o bem-sucedido. Esse é aquele que está em conta diante do tribunal de Deus. Então, meus irmãos, a verdadeira popularidade, a popularidade que realmente vale a pena, é a de ajuntar multidões, não aos nossos pés, mas aos pés de Jesus, para que Ele seja exaltado e glorificado. Meus irmãos, o poder que dura para sempre é o poder da palavra, o poder do Evangelho, que restaura, que destrói a obra de Satanás e restaura não apenas o físico, mas principalmente a comunhão com Deus e a alma uma vida eterna. O verdadeiro sucesso, meus irmãos, não é ter muitos seguidores na internet, ter muito dinheiro na conta bancária. O verdadeiro sucesso não é ter muitos elogios de quem não conhece a Jesus e não tem os valores do reino. O verdadeiro sucesso é, como diz o texto, ser pobre, ser faminto, chorar. Lembra de Jeremias chorando?
escreveu, que se chama Lamentações. Alguém que olhou o efeito do pecado no seu povo e não tinha outra coisa a fazer senão chorar. Verdadeiro sucesso é não ser elogiado por quem não conhece Jesus. O verdadeiro sucesso é muitas vezes ser rejeitado, mas por quem não conhece Jesus.